Bom dia, eu sou a Débora Romanini, do marketing da Danfoss, e gostaria de dar as boas-vindas ao webinar Medio Voltage Drives, conversores de frequência com o engenheiro Fagner Trevisan e Felipe Zanetti. Esperamos que esse tema possa fortalecer a aprendizagem e conhecimento de todos os nossos espectadores e agradecemos pela presença. Continuando, vamos compartilhar algumas informações úteis para incrementar a sua experiência. A visualização que verão a seguir pode estar situada em posições diferentes na sua tela, mas compartilharemos a função de cada uma. No lado esquerdo superior, você verá as webcams dos nossos apresentadores. Logo abaixo, está disponível o campo para você enviar as suas perguntas. Em seguida, temos informações adicionais sobre o tema e, em alguns casos, link para download de materiais. Centralizado, você verá a apresentação. Você poderá deslizar aumentando ou reduzindo este campo. À direita estão disponíveis as informações dos nossos palestrantes. Você poderá entrar em contato com eles no e-mail que está disponível ou agendar uma reunião com o time de vendas enviando um e-mail. Também estão disponíveis os tópicos para você compartilhar este webinar em suas redes sociais e se inscrever em nossa newsletter. Na parte inferior da sua tela, você poderá personalizar a sua experiência. Também estão disponíveis os tópicos de reação, a pesquisa de satisfação e o certificado. Pedimos que, ao finalizar este webinar, respondam à nossa pesquisa de satisfação que estará disponível em sua tela. A sua opinião é muito importante para nós. Não se esqueçam também de fazer o download do seu certificado de participação ao finalizar este webinar. Agora passo a palavra ao Fagner para que possa seguir com a sua apresentação. Fagner, bom dia. Bom dia, Débora. Obrigado. Bom dia a todos que estão participando do webinar. Muito obrigado pela sua participação e atenção. No dia de hoje, o intuito nosso é falar um pouquinho sobre as soluções de medium voltage da Danfoss. Eu sou engenheiro de vendas da Danfoss, trabalho aqui há mais ou menos uns 14 anos. Atuo principalmente na área de movimentação e elevação de cargas. E a ideia é passar um pouco a respeito desse tema para vocês. Ao término da apresentação, ou como queiram, durante ela mesmo, quiserem deixarem seus comentários, suas perguntas nos comentários, nós temos a participação do engenheiro de produto também, o Felipe Zanetti, vai estar apoiando nesse webinar. Ele pode sanar essas dúvidas via chat ou, eventualmente, no final, se for necessário, a gente tira mais esclarece todas as dúvidas. Bom, vamos lá. Para começo aqui, um ponto bem importante de frisar é que a Danfoss, assim como a maioria das grandes empresas multinacionais, está bem focada na questão ESG. Então, nós temos bem claros as responsabilidades e targets da companhia relacionado à questão das mudanças climáticas e etc. Nós somos pioneiros aí em soluções que ajudam a redução de CO2, então esse é um ponto muito importante para a questão da redução do aquecimento global. Um outro conceito também que vem junto com esse termo, com essa demanda de ESG, é a parte de circularidade, que é basicamente aproveitar ao máximo os produtos, vida útil dos mesmos e assim por diante, de forma a minimizar os impactos ambientais. Também uma empresa muito voltada para a questão da diversidade e inclusão, então é uma empresa extremamente inclusiva que atende todas aí os targets voltados para a linha ESG mais uma vez. Linkado a isso, nós temos aqui, para começo, nosso portfólio de serviços, que nós chamamos aqui na Danfoss de Drive Pro. Drive Pro é uma marca registrada da Danfoss, que seriam basicamente nossos produtos, só que ao invés de hardware, que são os inversores de frequência, que a gente comercializa há bastante tempo, seriam produtos de serviços. Por que esse tema está relacionado com esse assunto? Basicamente, nós elencamos aqui quatro fases diferentes da vida de um drive, da vida útil de um drive. Então, a primeira etapa seria o nascimento desse drive, ou seja, o comissionamento. Então, ele estaria nessa etapa de um drive novo, você recém fez o comissionamento.
Uma segunda etapa, uma fase ativa, ou seja, ele passou de uma fase de risco de mortalidade infantil, que a gente chama, entra numa fase, quando começa a ficar um pouco mais, com um tempo maior de instalação, uma etapa de começo de limitação de aplicação, e ao fim da vida útil a gente chama ele de inativo. Basicamente porque essa classificação dessas etapas e o que está relacionado com, por exemplo, temas como ESG. Uma vez que você tem um drive comissionado e você faz as devidas manutenções e correções necessárias ao longo da vida útil do equipamento, você pode prolongar. Por exemplo, prolongar a vida do equipamento. Prolongando a vida útil desse equipamento, você pode afirmar que você está reduzindo o nível de lixo eletrônico, por exemplo, que você está jogando no meio ambiente, por consequência, a necessidade de menos metal para construir um novo equipamento, talvez reutilizar o próprio equipamento. Então, são todos conceitos que eles estão interligados. E dentro disso, a Danfoss tem dentro do portfólio alguns produtos na área de serviço. Então, o primeiro aqui seria o Site Assessment, que nada mais é do que a leitura da sua base instalada para ter um raio-x do que é a necessidade da sua base instalada e quão crítica ela está em termos de vida útil. Isso, quando eu digo base instalada, não necessariamente só equipamentos da Danfoss, tá? Mas inversores de frequência em linhas gerais. O Drive Pro Startup, basicamente, seria no start do equipamento, você fazer o devido comissionamento para ter a máxima eficiência, tirar a máxima eficiência e performance, não só do inversor de frequência, mas da máquina que ele está acionando, ou seja, da máquina elétrica, que é o motor, e que, por consequência, tem uma outra máquina por trás disso. Então, é ter a máxima excelência em performance de processo. Produto a garantia estendida, então a gente consegue ter um equipamento com uma garantia estendida além do que a legislação prevê, que seriam 12 meses. Toda a parte de fornecimento de spare parts, então peças de reposição e ademais, para que durante o período de vida útil do equipamento, você alongue o máximo possível essa vida útil, utilizando das devidas manutenções, spare parts e assim vai. O Exchange e o Drive Pro Retrofit, basicamente, é quando você tem um equipamento que está naquele ciclo, na fase final de vida útil, ou seja, entrando em inatividade, é o upgrade por um equipamento novo. Manutenção preventiva, então seria toda análise e uma manutenção preventiva mesmo, antes mesmo que o equipamento venha parar, ou seja, tendo uma previsibilidade de paradas de plantas. E a parte de monitoramento remoto, então um Drive Pro Remote Monitoring e Remote Expert Support seria basicamente um acompanhamento online dos equipamentos da planta. Então esse seria um pouco da nossa área de produtos e como eu comentei, elas estão intimamente interligadas aí com toda a parte de sustentabilidade e as metas ESG que as grandes corporações estão pulando para. Então, basicamente, esse tipo de solução agrega valor. Basicamente, os produtos, a linha Drive Pro agrega valor ao produto, ao negócio, você ganha eficiência, previsibilidade e tranquilidade. Entregando know-how, nós somos especialistas em aplicação em inversores de frequência em alguns processos industriais, juntando com o conhecimento de cada um do seu próprio processo industrial, podemos tirar a máxima performance de cada equipamento. E mantendo atualizado, sempre com a mais alta tecnologia disponível no mercado, é esse o tipo de serviços que a Danfoss oferece para os seus clientes. Indo um pouco mais ao detalhe, que seria o tema principal do webinar, a Danfoss possui, além de todo o portfólio de baixa tensão, que não é o objetivo desse fórum de hoje, nós temos basicamente duas linhas de inversores de frequência em média tensão. A primeira delas é a linha se chama Vacom 3000. Basicamente, nós temos algumas faixas de tensão e corrente, então tensão 3.3 e 4.16 kV. E a principal característica dessa linha de inversores é que ele é um inversor refrigerado a água. Então,
por característica, ele tem uma densidade de potência muito alta. O que seria a densidade de potência? Uma elevada potência em um menor espaço físico possível. Então, basicamente, você consegue alocar esse drive em pequenos espaços. A refrigeração a água ela é muito mais eficiente do que a refrigeração a ar. Alguns mercados isso é uma solução extremamente importante, outras talvez não seja tão aplicável, mas é basicamente uma das linhas de produto que a gente tem. Aqui a Danfoss trabalha com a venda dos kits para montagem desse drive, ou seja, vende toda a parte de módulos de potência, ou fornece o drive já montado, como esse do lado direito aqui, que seria o drive já, os módulos de potência integrados, e a Danfoss entrega um produto final. Temos também a segunda linha, não entenda por segunda a questão de qualidade, mas basicamente são duas linhas diferentes de produto. A linha Vacuum Mill seria basicamente o foco desse webinar, a gente vai dar bastante foco nessa linha aqui. Diferente da primeira, do Vacuum 3000, ele é um inversor de frequência refrigerado a ar. Então, o conceito também da topologia desse drive é um pouco diferente do anterior. Por que a gente está dando um pouco mais de foco nisso? Que ele tem uma aplicação um pouco mais comum para as aplicações que nós temos aqui no Brasil. Faixas de tensão e corrente também são um pouco diferentes. Hoje nós temos aqui 2.3, 6.9, nós podemos chegar até 13.8 kV de entrada aqui, com correntes aí até 215 no standalone e 680 amperes aqui no que seria o line-up. Então, 13.8 kV, 680 amperes seria a máxima potência aí disponível para essa linha de produto. O que a gente chama de standalone e de lineup? Basicamente, o standalone é como se fosse um único painel, que ele já vem montado da fábrica, aí seria esse do lado esquerdo. Ele já vem montado dessa forma, apenas o ventilador dele vem separado, você recebe o produto, faz a instalação, coloca o ventilador e faz o comissionamento. Duas versões, IP31 e IP42, grau de proteção. O line-up, que seria esse da direita, nada mais é do que o paralelismo de várias células de potência visando atender outras potências maiores, vamos dizer assim. Então aqui eu consigo chegar aos 680 amperes com os 13.8 kV de entrada. Isso no final das contas me dá uma potência maior. É bom destacar que a tensão de entrada pode ser até 13.8 kV, mas a tensão de saída para o motor a gente tem disponível até 11 kV. Então, aqui mais à frente eu vou mostrar um pouco mais, mas a tensão de saída do inversor não necessariamente é igual à entrada. Aqui alguns exemplos de aplicações, então, torques quadráticos, bombas, ventiladores, compressores centrífugos, torque constante, moinhos, misturadores, controle vetorial com realimentação, controle vetorial sensorless e assim por diante. Ou seja, as mais diversas aplicações, desde o segmento de saneamento, mineração, a siderurgia, papel e celulose, qualquer nicho de indústria, a gente tem equipamento para poder suportar. Outro ponto que seria bem importante aqui é com relação à topologia desse drive, que eu diria que é um destaque aí em relação ao Vacuum 3000 e também a outros drives que a gente possui aí no mercado. A principal característica desse drive é que ele possui GBTs de baixa tensão. Então, basicamente, são feitos a soma dessas tensões para se chegar ao final e ter a tensão máxima de saída para o motor. Tem alguns benefícios com relação a essa topologia que já a gente vai destrinchar um pouco mais e fazer o split dessas informações. Aqui é um exemplo do esquemático do drive, então basicamente um retificador, banco de capacitores aqui, né, no link DC, e a parte de GBT de saída. Segundinho, vamos ao próximo aqui, deu uma travada. Uma das mais importantes características desse conceito de equipamento é que a gente trabalha com drives multipulso.
na entrada, ou seja, retificadores defasados, vários retificadores em paralelo. Com isso, a gente consegue ter um THDI muito baixo, uma distorção harmônica no lado do primário muito baixo, se comparado com uma solução convencional de um inversor de frequência que possui IGBTs de média, por exemplo, e um retificador de 6 pulsos. Então, aqui a gente teria uma forma de onda do que seria o lado secundário, é o tipo de sinal, tensão de corrente aqui que esse motor estaria recebendo, e aqui do lado primário, a forma de onda da corrente. Então aqui a gente vê que tem uma série de distorções e na entrada seria algo muito próximo da senoide perfeita. E aqui o THD de corrente no lado secundário e o THD no lado primário. THD de corrente aqui, tá? Então nessa topologia de inversores a gente garante uma distorção harmônica total de corrente menor do que 5%. Isso é uma grande vantagem em relação aos inversores convencionais. Tipicamente, os drives de baixa tensão são de 6 pulsos. Qual que é a diferença do impacto desse drive 6 pulsos ou do de 18, 24 e assim vai? Normalmente, os drives de baixa tensão são drives de pequena potência, então o impacto que a corrente harmônica desse drive vai gerar para o transformador ou para a sua instalação é potencialmente muito menor do que um drive que tem 750 kW, 1000 kW. Então, basicamente, quanto maior a potência, maior o problema que a distorção harmônica pode gerar na tua instalação. Aqui, um gráfico também bem importante dessa topologia de drives é que nós temos aqui um fator de potência com 0,96 em carga nominal e melhor que 0,95 acima de 20% de carga, ou seja, praticamente em vazio, o drive quase não perde a eficiência. Basicamente isso voltado à topologia, à construção do drive, ao tipo de projeto dele. Desculpa que eu estava falando de fator de potência, é a mesma coisa aqui para o lado direito, seria a parte de eficiência, com 96,5% de eficiência na carga nominal e melhor que 95% acima de 20% de carga. Só para fazer um paralelo aqui, tem inversores de baixa, que se você cai para menos do que 50% de carga, ou seja, a carga menor do que 50% da capacidade do drive, você perde aí 40%, 50% da eficiência do sistema. Falando hoje em dia em temas atuais de melhoria de eficiência e etc. e tal, é algo que a gente tem que olhar bem a fundo e bem no detalhe em relação a isso. Bom, estrutura do Vacuum Mill. Como que ele aquela caixa que eu mostrei para vocês no começo lá, o que vem dentro daquela caixa, tanto no line-up quanto no standalone. Basicamente, tem uma parte da cabine que é a parte de controle. O que é controle? Sinais de campo, entradas digitais, placa de comunicação e assim por demais. Ela tem uma conexão aqui com a parte de potência, que seriam as células de potência. Tem uma seção dentro daquela cabine que é basicamente o transformador defasador, então eu tenho uma entrada do transformador que vai receber alimentação lá da sua cabine primária, e aqui eu tenho vários taps de saída para alimentar os multipulsos aí, que é a entrada do drive. Então, basicamente é um drive multi-entradas aqui, vamos dizer assim, são vários retificadores em paralelo, como eu comentei. Um instantinho, por favor. Agora sim. Aqui a estrutura do drive standalone, mais uma vez. São esse drive aqui. Desculpa só um instante. Aqui mesmo. Aqui seria a seção de entrada que eu comentei, entradas e saídas, a seção de controle, a seção de células de potência, a seção de transformador. Um pouco mais adiante aqui a gente consegue ver o drive aberto, então. Entrada e saída, seção de controle, células de potência. Então, o que isso implica? Basicamente, a facilidade na manutenção. Se eu tiver uma queima de uma célula dessa, por exemplo, a troca disso é muito rápido
e muito fácil de fazer, ela é modular. E se eu precisar mexer na parte de controle, também ele é isolado aqui de toda a parte de potência. E aqui embaixo seria a seção de transformadores. Então eu tenho, de novo, um transformador com uma entrada simples e depois a saída dele é defasada. Tem várias saídas de acordo com a corrente que você precisa para o motor e o nível de tensão que você precisa para esse motor também. Que mais aqui? Aqui uma estrutura de um line-up. Aqui vale destacar mesma coisa, a parte de controle, a parte de células de potência, transformador e assim por diante. Só que isso daqui você pode chegar até um line-up de 7, 8 metros. Então, para transporte, esse tipo de drive ele é seccionado. Então, por exemplo, para transportar, quando você for receber o equipamento, você vai receber uma parte aqui, essa outra parte aqui e essa outra parte aqui, por exemplo. Faz a montagem de todo esses gabinetes, a junção deles no campo, liga a parte dos ventiladores e então faz o comissionamento. Por boas práticas, para esse nível de acionamento, para esse tipo de equipamento, é altamente recomendável que seja adquirido junto com o equipamento um serviço de comissionamento startup especializado, porque quando a gente fala de drives de média tensão, estamos falando de altas potências de carga e não se tem uma potência alta de carga de algo que não seja extremamente relevante para qualquer que seja o processo. Então é altamente recomendável adquirir um startup, um comissionamento de uma empresa especializada aí, do próprio fabricante. Aqui um pouquinho sobre a questão de resfriamento, também é um tema bem sensível com relação ao que eu comentei lá desde o começo, relativamente à eficiência energética, a parte de resfriamento. Então imagina aqui, sendo a sua sala elétrica, sendo aqueles containers, né, onde você tem vários inversores de frequência ligado, e basicamente o inversor de frequência, o Vacom 1000, assim como qualquer outro inversor de frequência, ele gera uma perda de potência, que é transformada em calor, e ela precisa ser tirada da sala para arrefecimento. Basicamente, uma solução convencional, eu tenho uma sala fechada aqui, eu tenho um sistema de ar-condicionado que faz o condicionamento dessa sala para manter até no máximo os 40 graus, que é a temperatura de operação desse drive. Bom, basicamente, só para fazer umas contas aqui e ilustrar fácil, se eu tenho 1.000 kW de potência nesse drive e eu tenho 3%, por exemplo, de perda de potência, só 5% de perda de potência, só para termos ilustrativos, tá? Não se apegue ao número exatamente. Então eu tenho 5%, basicamente eu tenho 50 kW desse drive aqui, 50 kW de calor sendo jogado nessa sala. Esses 50 kW, essa minha máquina de ar-condicionado tem que ter a capacidade de dissipar todo esse calor. Então eu tenho que ter um ar-condicionado que seja capaz de eliminar os 50 kW que o meu drive gera. Se for vezes 20, é 50 kW vezes 20. Aí a gente tem uma solução, tanto nos drives de baixa quanto no de alta, que seria nesse sentido. Basicamente, o que eu faço? Eu poderia ter apenas uma admissão de ar dentro dessa sala, então eu admito ar frio de fora, que eu digo ar ambiente, 25, 30, 35, depende a que temperatura está o ambiente fornecendo o ar aqui. Ou melhor, 90% do calor gerado por esse drive, que se a gente estava falando em 50 kW, vamos falar em 45 kW, ele vai ser jogado para fora da sala, canalizado. Como isso? Basicamente pela topologia do drive e o projeto dele. Ele permite que eu faça esse direcionamento do ar quente. Então, ao invés de eu jogar 50 kW aqui dentro da sala, eu jogo 45 para fora e os outros 5 ficam aqui. Basicamente, o que eu poderia fazer? Aumentar a admissão de ar e nem ter uma máquina de ar-condicionado, por exemplo, depende da condição ambiente, ou, no pior dos cenários, eu ter essa mesma solução dotado e uma máquina de ar-condicionado, ao invés da capacidade de 50 kW de potência para dissipar, ter apenas 5 kW de potência. O que eu ganho com isso? Basicamente, diminuindo a potência dessa máquina, diminui o custo de investimento dela
e também diminuo o custo de operação, porque uma máquina de 50 kW vai gastar muito mais energia do que uma de 5 kW. Então, eu estou deixando o meu sistema todo mais eficiente no ponto de vista de consumo de energia. Para além disso, se eu quiser ter um sistema redundante, eu posso ter duas máquinas de 5 kW cada uma, o custo de investimento é muito mais baixo e ainda assim vou ter uma redundância. Se uma delas falhar, a outra assume aqui sem dar prejuízo para a tua aplicação. Alguns opcionais e acessórios que a gente tem para esse drive. Alguns acessórios desse eu diria que são altamente recomendáveis, então estão bastante ligados à questão da disponibilidade do equipamento. Então, aqui do lado esquerdo, nós temos um drive com grau de proteção IP31, que é o nosso padrão. Mas o ambiente é sujo, tem sujidade. Normalmente, esses drives não são instalados ao tempo. Normalmente não são instalados ao tempo. São numa sala elétrica ou algo do tipo. Então, tudo depende do conceito de projeto, mas boa parte do tempo, o IP31 é muito bem aceitável. Outros, a especificação exige um grau de proteção maior, então nós temos a opção também de fornecer o drive montado aqui dessa forma que está aqui, com grau de proteção IP42. Todos os filtros que são utilizados na porta do equipamento são laváveis para facilitar a manutenção. Aqui seria uma grande vantagem desse tipo de produto se você comparar em relação ao drive com IGBT de média. Então, por exemplo, nessa situação aqui, eu teria uma tensão de alimentação de 11 kV e um motor de 6 kV. O que eu preciso? Um transformador abaixador, um inversor de frequência que alimenta com 6 kV e eu vou entregar 6 kV para o meu motor. Então, eu compro o transformador, o drive e a carga aqui, vamos dizer que é a mesma e se mantém. Então, eu teria que comprar o drive mais o transformador. Na opção nossa padrão do Vacom 1000, basicamente eu tenho o drive aqui, que é o mesmo VFD. A tensão de entrada, eu configuro esse drive. Eu digo aqui se o drive é 11 kV, 13.8, 6.6, qual tensão que esse drive é. E então aqui eu entrego a tensão necessária para esse mesmo motor. Então, resumindo aqui, eu poderia ter a saída do teu transformador ou da tua cabine primária lá é 11 kV, eu venho e ligo direto o inversor da Danfoss aqui e já tenho a saída para o motor em 6.6 kV. O transformador está integrado ao drive. Outra opção, que aí já é opcional, é você ter uma tensão de entrada menor do que a tensão necessária para o motor, do que a tensão nominal. Existe uma solução também, mas essa é menos comum de acontecer do que essa segunda aqui. Essa aqui seria uma grande vantagem dessa solução, dessa topologia em relação à topologia de IGBT de média. Aqui também um opcional, que seria basicamente o bypass do drive. Então, algumas aplicações, por exemplo, requerem apenas o controle de aceleração e desaceleração. Então, se faz a partida, depois que se faz a partida suave do motor, vai lá e faz o bypass, deixando o motor ligado diretamente na rede elétrica aqui. É uma possibilidade também de a gente já fornecer esse bypass interno já ao drive, esse sistema já incorporado ao equipamento. Aqui também um ponto relacionado à disponibilidade, à confiabilidade do equipamento. A gente pode ter também redundância de ventiladores. Então, aqui no caso, um exemplo, 2 ventiladores operam em condição normal, um terceiro ventilador é redundante. Controle manual, a partida e parada de qualquer ventilador pode ser selecionado manualmente, e o drive tem um controle automático, seria um controle mais inteligente. Se um dos ventiladores falhar, o ventilador redundante irá partir automaticamente, mantendo o drive a operação total. O tempo de ciclo pode ser configurado para alternar entre os 3 ventiladores, ou seja, para você não ter sempre, eu tenho sempre 2 ligados, quando eu vou usar o terceiro eu descubro que ele está com algum problema. Então, para que isso não aconteça, o drive faz o ciclo de ventiladores aí também, para sempre manter todos em funcionamento. Aqui uma imagem da EHM, como você ligar e desligar na própria EHM do drive, tá aí uma simulaçãozinha de quando os drives falharem. Um outro acessório que eu diria que é um dos mais interessantes desse tipo do nosso equipamento e dessa topologia de inversor é o bypass automático de célula. Porque basicamente aqui eu tenho uma tensão
de linha de 4.16. Para eu ter essa tensão de linha de 4.16, eu preciso de 4 células de potência em série em cada uma das fases, defasado 120 graus cada uma delas aqui. Então, para eu ter a tensão total de 4.16, eu tenho 4 células de baixa tensão em série. Eventualmente, e isso pode acontecer, uma dessas células pode falhar. No acontecimento disso, se é um drive com IGBT de média tensão, por exemplo, automaticamente você tem uma parada de drive. No caso desse, que são várias células em série, quando você tem a falha de uma, o drive automaticamente faz o bypass dela e das equivalentes das outras duas fases. Então, por exemplo, falhou essa, ele vem e bypassa. Desculpa, deixa eu ligar o cursor aqui, porque falhou essa daqui. Então, essa célula falhou, o drive vem, bypassa ela, bypassa essa outra dessa, que seria a equivalente da outra fase, e essa terceira, que seria a equivalente da terceira fase. Com isso, eu não tenho mais tensão de linha de 4.16 como eu tinha aqui antes. Eu tenho uma tensão de 3.12 kV. Qual que seria o impacto basicamente disso? Eu não consigo mais, como eu diminui o número de células, eu não consigo mais entregar potência total, eu estaria trabalhando com uma potência reduzida em 25%, ou seja, máximo de 75% de potência de saída do drive, do que é a original dele, porém, isso é muito importante destacar, eu continuo operando a carga. Então, vamos colocar um exemplo aqui para ficar fácil. Se eu tenho uma esteira transportadora trabalhando a 5 metros por minuto, se eu tiver a falha de uma dessas células aqui no caso, não tendo bypass de célula, o inversor vai parar e a esteira vai parar. Agora, se eu tenho uma redução de 25%, se fosse exatamente essa conta, não necessariamente a linear, eu teria 25% de redução nessa velocidade. Então, basicamente, eu teria algo na casa de 3,75 metros por minuto na minha esteira, ou seja, eu não estou rodando ela a 5 metros por minuto, mas continuo rodando ela a 3,75 metros. Mantenho a minha operação reduzida, mas rodando. Um outro acessório que é um pouco mais interessante do que o anterior, claro que tudo isso impacta em hardware, custo e assim por diante, é o bypass de célula e uma célula redundante. Então, nessa situação de falha dessa mesma célula, ele bypassa as células equivalentes das outras duas fases, igual ao anterior, porém, como ele, ao invés de ter 4 células para ter os 4.16, ele tem 5, sendo uma standby, automaticamente, quando ele bypassa, obviamente o drive vai avisar que a célula está com problema, mas eu continuo a minha operação em 100%, ou seja, apesar de uma falha num componente de potência, eu mantenho a minha planta rodando a 100% do que ela foi projetada. Então, basicamente, isso é a redundância de uma célula. Num drive de GBT de média, não sei se isso seria tão simples de fazer. E lembrando que essa substituição, depois, como é um módulo, por exemplo, a substituição dessa célula de baixa tensão é um módulo, você consegue parar, programar e fazer a troca dela de maneira muito rápida, porque o drive é modular. O que mais aqui de interessante para dividir com vocês? A IHM do drive é uma IHM toda moderna, de 7 polegadas, ou opção de uma IHM de 10 polegadas. Então já tem todos os indicadores, eu posso ver monitorar várias variáveis ao mesmo tempo. A gente viu lá a questão fazer o controle do liga e desliga do ventilador, monitorar corrente, tensão, frequência, potência e assim por diante, todas em uma única tela. Uma IHM muito amigável. E outros indicadores, chaves, seletoras, botões podem ser instalados sobre requisição. Ou seja, aqui a gente está vendo um drive que seria puro, vamos dizer assim, mas a gente tem a possibilidade aí de colocar alguns acessórios opcionais para entregar a melhor performance aí para o equipamento. Não menos importante, também voltando ao tema que a gente iniciou o webinar relacionado à manutenção, vida útil do equipamento, a disponibilidade, confiabilidade da tua planta, é razoável para esse tipo de aplicação ter spare parts para o drive in loco, na sua planta.
Porque, por exemplo, uma célula de potência é muito fácil de ser trocada, mas eventualmente você não tem essa célula para você substituir até você requisitar do fabricante, às vezes não tem estoque, tempo de entrega e assim por diante, então pode acabar colocando um pouco de risco na operação. É sugerido que se tenha algumas peças como spare part. Ah, eu tenho que ter spare part do drive inteiro? Não, mas a Danfoss já fornece alguns kits que são estratégicos. Por exemplo, se eu tenho 9 células de potência no mesmo drive, eu não preciso ter 9 células de potência no meu estoque, mas uma, pelo menos, seria razoável eu ter. Então, se eu tenho 3 ventiladores, eu preciso ter os 3 ventiladores? Talvez não, mas no mínimo um. Mesma coisa aqui para a parte de filtros. Então, assim, a Danfoss já diz assim, ó, esse aqui seria o kit mínimo sobrevivência para esse tipo de equipamento. E aí você pode manter ou não no seu estoque, ou, enfim, ter algum tipo de acordo nesse sentido. Bom, com relação à parte do material, que eu tinha para dividir com vocês, seria isso. Eu passo agora aqui a palavra para vocês. Vejo se Débora, Felipe, por favor, se puderem me ajudar. Não sei se a gente tem perguntas aí no chat, para a gente abrir a sessão de perguntas e respostas. Wagner, obrigado, pessoal. A parte de perguntas e respostas está aberta. Quem tiver alguma dúvida pode colocar no chat. Nós recebemos aqui uma pergunta do Osvaldo, se é possível montar um drive Vacuum Mill em um container tendo uma estrutura de eletrocentro móvel com instalação e startup tipo plug and play. Sim, Osvaldo, principalmente os drives standalone, nós temos um dos menores footprints do mercado, e os drives sim podem ser instalados num container tipo eletrocentro que vai ser fabricado no integrador de sistemas e depois transportado até a obra. Existem alguns requerimentos relacionados à fixação, mas sim, a resposta é sim, é possível montar esse equipamento no eletrocentro móvel. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta, gostaria de colocar no chat. Por favor, fiquem à vontade para fazer qualquer tipo de questionamento. A gente está aqui para tentar responder o máximo que a gente conseguir para vocês. Temos mais uma, Felipe. O André perguntou, poderia explicar novamente a função do bypass manual e em que isso beneficia em uma planta? Vou colocar no slide onde mostra o bypass, Wagner, por favor. Claro. Opa, perdão. Ok, esse bypass é um bypass do inversor de frequência. O Wagner falou há pouco sobre bypass de célula, então um pouquinho diferente do bypass de célula, esse é um bypass para o equipamento como um todo. Tá? Então você tem duas vantagens nesse tipo de acessório. Por exemplo, quando você trabalha com uma bomba que normalmente trabalha em velocidade nominal, você pode usar o inversor de frequência para fazer uma partida suave dessa bomba, em alguns momentos até modular a velocidade dela conforme a demanda, mas a partir do momento que ela está em 60 Hz, o drive ele pode ser desligado e ser feito um bypass manual, ligando esse inversor de frequência diretamente à rede, já que uma vez ele partiu, ele está em velocidade de 60 Hz, a tensão no mesmo nível da rede, e você, dessa forma, evita, por exemplo, perdas no drive, ficar operando um equipamento em velocidade nominal. Uma outra vantagem seria que, no caso de uma intervenção, de uma manutenção, ou numa falha de equipamento, você pode conectar esse motor diretamente à rede e manter o seu processo operando, mesmo com o Vacuum Mill, com o conversor de frequência desligado. Tá? Então essas seriam duas vantagens para você ter a opção de bypass. A gente tem a opção não só o bypass manual, na apresentação a gente mostra o bypass manual,
a gente tem uma outra opção que se chama bypass síncrono, que na verdade o inversor ele acelera até a frequência da rede, sincroniza a fase e tensão com a rede, faz o bypass do motor, conecta o motor diretamente à rede e transfere a carga para a rede, tira, só posteriormente desligando o inversor. Então você não tem nenhum tranco, a gente chama de bumpless transfer, né? O motor ele acaba não tendo nenhum tipo de vibração, tranco quando é feita essa transição. Alguns processos podem demandar esse tipo de bypass. Tem mais uma pergunta, Felipe, acho que... Ok. tem mais algumas aqui. Luciano perguntou, bypass de célula vem incorporada, é um item opcional, no caso da quinta célula. O bypass de célula é um item opcional, então quando o drive é especificado, no código do drive é especificado o bypass de célula, porque, como vocês viram no desenho da célula de potência, ela tem uma ponte H, são 4 GBTs, uma ponte retificadora e um barramento. Quando é pedido com o bypass de célula, ele tem a parte do bypass incorporado dentro da célula de potência, que no nosso caso é um bypass eletrônico. O tempo de atuação desse bypass ele é de 1 milissegundo, ele é muito rápido. Tá? É uma vantagem sobre os sistemas de bypass mecânico. Marcelo perguntou, um moinho onde o cliente quer instalar o drive de menor potência para fazer a rampa de partida, seria possível aplicar desta forma? Aí, nesse caso, você poderia utilizar um drive menor, subdimensionado, para fazer a aceleração do moinho em vazio. Quando ele atinge a velocidade nominal, aí você faz o bypass, seja ele manual, seja ele síncrono. E a partir daí você opera com a potência, você começa a encher o seu moinho, você começa a inserir a carga no moinho. Tá? Só tem que ser tomado cuidado no dimensionamento, porque o drive ele tem que ser capaz de suprir pelo menos a corrente de magnetização do motor e as cargas de inércia e fricção envolvidas aí na sua aplicação. Mas sim, é possível você utilizar um drive menor para fazer só a partida do sistema em vazio. Mais uma pergunta aqui do Matheus. Foi mencionado uma unidade refrigerada a água. Poderia explicar o funcionamento do sistema e como pode ser realizado o serviço de manutenção do mesmo? Nesse caso, Matheus, o Vacon 3000 ele possui a refrigeração líquida. A diferença é que os dissipadores eles são todos preparados para receber líquido como elemento refrigerante. E dentro do conversor de frequência você tem um trocador de calor que isola esse circuito de água de refrigeração do seu líquido refrigerante externo. E você tem um circuito fechado passando ali pela parte de retificação, pela parte de inversão, pelos filtros. Isso fica circulando num circuito fechado. E existe um trocador de calor que faz a troca desse líquido quente com o seu líquido refrigerante externo. Fagner, se você puder voltar nos primeiros slides ali, onde mostra um Vacon 3000. Aqui. Isso. Então, pode ser um anterior, onde ele mostra o Drive Kit. Então, do lado esquerdo, a gente tem os componentes que fariam parte do Vacon 3000. Né? Ele é vendido ou em kit, onde um montador de painel, um integrador de sistemas pode montar o drive de acordo com o formato, com o tamanho que ele precisa, ou ele é vendido num painel, como é mostrado na direita. Então, no caso do painel, onde já vem todo o sistema integrado, existe mais um componente aí que seria o trocador de calor, que seria o responsável por fazer a troca do líquido quente que refrigerou o módulo com o líquido de refrigeração externa. Onde está sendo apontado no painel da direita seria onde seria conectado o líquido de refrigeração da planta. Então, o cliente tem um sistema de água fria, e esse sistema de água fria, ele entra no drive, mas ele fica limitado ali ao trocador de calor, que é responsável por fazer a troca do líquido que é aquecido dentro do drive com o líquido do meio externo.
respondidos os questionamentos aí, pessoal. Eventualmente não tenha ficado claro algum ponto também, por favor, nos escrevam. Protocolos de Matheus, comunicação. quais seriam os protocolos de comunicação? Tá? A Danfoss, ela não produz CLPs, então a gente costuma dizer nas nossas apresentações que nós temos a obrigação de falar com qualquer tipo de protocolo disponível no mercado. Tá? Então, você vai encontrar o Wacom 1000, assim como outros equipamentos da nossa linha, falando desde Modbus RTU, que eu diria que é a comunicação mais simples, como Profibus, DeviceNet, assim como os protocolos mais avançados, baseados em Ethernet, Profinet, Ethernet IP, Modbus TCP e até CANopen. Então, você vai certamente encontrar o Fieldbus, o protocolo de comunicação disponível que você precisar para a sua aplicação. No nosso mercado, hoje, a gente trabalha muito com o Profinet, Ethernet IP, mas também a gente vê que é bastante comum o pessoal solicitar Modbus TCP e até Modbus RTU nas aplicações. Muitos sistemas de média tensão, eles estão instalados em plantas até relativamente antigas. Né? Então, é muito comum você ver requisição de protocolos mais antigos, como o Modbus RTU, até o par metálico, aí, como Profibus e até DeviceNet. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta a fazer? Caso não, devolvo a palavra para Débora. Novamente faço o agradecimento a toda a atenção, engajamento de vocês para esse evento. Espero que a gente tenha conseguido dividir algo novo que possa agregar ao dia a dia do trabalho de vocês. Débora, it's up to you. Obrigada, Fagner e Felipe. Eu queria deixar um recadinho aqui. Algumas pessoas perguntaram para a gente sobre a apresentação. Pessoal, esse webinar ele fica gravado no nosso canal do YouTube. Dentro de 2 ou 3 dias vai estar disponível. Caso vocês tenham alguma dúvida, o e-mail do Fagner está disponível nas informações dele de palestrante. Vocês podem encaminhar um e-mail direto para ele tira as dúvidas de vocês. E antes da gente se despedir, eu gostaria de convidar a todos para nos seguir em nossas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn e também no nosso Facebook da Danfoss Brasil. E também queria convidar a todos a nos seguir no YouTube, se cadastrarem no o nosso canal aí, Danfoss Brasil, onde poderão encontrar alguns dos nossos webinars gravados, inclusive esse, cursos, treinamentos, lançamentos mais recentes e outras novidades. E em nosso site, colocando a revista Solutions na pesquisa, também poderão encontrar a nova edição, onde poderão ver casos de êxito, aplicações de produtos e novidades relevantes. E, em continuação, aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado para acessar a nossa agenda de webinar em nosso site, ou, caso prefiram, poderão acessar digitando em seu navegador webinar.danfoss.com.br e poderão se inscrever gratuitamente em todos os webinars que quiserem. E, para finalizar, se tiverem alguma dúvida, entre em contato também com o nosso serviço de atendimento ao cliente e também aproveito a oportunidade para convidar todos para nos seguirem e ouvirem o nosso podcast aí, Dribladores da Refrigeração. Novamente agradeço a presença de todos e esperamos encontrá-los nos nossos próximos webinars. Obrigada, pessoal!